noite. Eu tô vendo que o pessoal tá entrando. Vamos daqui a alguns minutinhos dar início à nossa live. Deixa o pessoal ir entrando. Vai dando um joinha se vocês estão conseguindo me ouvir, se a imagem tá boa. Daqui a pouquinho eu tô chamando Priscila para ela participar conosco. Tudo ok, gente? Tá dando para ouvir direito? E a imagem tá boa? Que bom. Pessoal entrando, Priscila já tá por aqui. Vai chamando o pessoal aí, gente, vai compartilhando. Estão dizendo que tá com barulho. Tá, eu acho que é o ventilador, vou desligar. Melhorou, gente? Melhorou? E agora, tá ok? Dá pra ouvir? O pessoal tá dizendo que sim. Então, cadê Priscila? Bom, antes de eu chamar a Priscila, a nossa live de hoje é uma live que vai tanto falar para os pais quanto para os profissionais, tá bom? Nós vamos tentar abordar de uma maneira prática as brincadeiras, tá? Psicopedagógicas, que tanto os profissionais como os pais vão poder aplicar em casa, tá? E na clínica também. Sabemos que estamos num momento de medo, um momento de angústia, um momento de incertezas, mas precisamos, como profissionais, nos capacitar, buscar conhecimento. Então, eu indico para vocês, assistam as lives dos profissionais, tá? Tem muita coisa boa. Eu passei a semana passada e essa também assistindo bastante algumas lives de profissionais bem bacanas. E aí vocês vão precisar ter essa calma, tá? Para poder conseguir adquirir mais conhecimento para passar para os seus pacientes, para os seus pais, tá? De uma forma tranquila. Então aproveita esse tempo para que vocês possam aprender um pouquinho mais com os colegas. E tem muita gente aqui entrando. Fernanda. Tem muita gente entrando. A gente recebeu bastante perguntas, tá? E aí, de acordo com a nossa live, eu vou tentar responder juntamente com Priscila. Vou chamar a Priscila agora para a gente começar, tá? Acho que já são 7 horas. E aí, a gente já começa a nossa live, tá bom? Deixa eu chamar a Priscila. Priscila, dá um oi aí. Gil, minha amiga Gil. Queria mandar um beijo para toda a minha equipe, tá? O pessoal que trabalha comigo, tá? Verônica. Enzo. Tem Enzo aqui, tá entrando. Priscila já deu um oi, tá? Chama aí, Priscila, pede pra adicionar que eu vou te chamar, tá? Aline Dias também. Beijo. Então, espero que vocês adquiram bastante conhecimento com essa live que a gente vai trazer hoje e que vocês possam realmente aplicar com os filhos e com os pacientes de vocês. Então, vamos lá, vamos aceitar. Carlos também acabou de entrar. Tá, vou chamar a Priscila agora, tá bom? Então, vamos lá. Mandem as suas perguntas, tá? Oi, Priscila! Oi, boa noite. Como está, amiga? Tudo bem? Acho que tá me cortando, né?
Não, mas tá bom, dá pra ver seu Tá rosto. bom? Dá para ver? Se apresenta para o pessoal. Depois eu falo Eu de s- Priscila para vocês. ok. Eu sou Priscila Quaresma, sou psicóloga, trabalho em escola e na clínica, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí com vocês sobre brincadeiras psicopedagógicas. Também sou psicopedagoga, como Paula, né? A gente se conheceu na pós de psicopedagogia alguns anos atrás, para a gente não revelar aí quanto tempo atrás. E hoje a gente vai dividir um pouquinho, né, o que a gente sabe dessas brincadeiras. Claro que o que a gente conversar aqui com vocês não vai substituir ao trabalho psicopedagógico que é realizado no consultório ou em alguma instituição. Né? A gente vai dar as orientações para alguns colegas de trabalho, para alguns colegas de profissão e para alguns pais. Claro que nesse momento que a gente está vivendo na quarentena, a gente vai dividir um pouquinho do que a gente sabe, mas não substitui ao trabalho, né, ao acompanhamento e às intervenções psicopedagógicas. Priscila já introduziu um pouquinho de como nós nos conhecemos. Realmente, ela é uma pessoa que faz parte da minha vida há alguns anos já. Temos essa parceria de trabalho. Sempre que podemos nos encontrar, a gente troca muita figurinha e a gente aprende muito junto. E eu não poderia deixar de não estar participando dessa live com Priscila. Enfim, vamos ao que interessa, vamos às perguntas. E aí a gente vai começar falando um pouquinho da importância do brincar, né? Dessa importância do brincar para o universo da criança. Vamos começar, Priscila. Vamos Vamos lá. lá, fala um Então, o pouquinho. brincar não é uma bobeira, como as pessoas pensam por aí, né? A brincadeira na infância, ela faz parte do processo de desenvolvimento. Ela é fundamental, para as crianças em seu desenvolvimento, porque ela vai trabalhar aí vários aspectos, né? Vai trabalhar a questão de regras, e aí já entrando na questão socioemocional, vai trabalhar a empatia, o saber esperar a vez do outro, o saber perder, o ganhar. Então, tudo isso vai ser trabalhado no brincar. Não só isso, como o que é que você está sentindo nesse momento, as brincadeiras que estimulam algumas áreas, né, nesse desenvolvimento. O faz de conta trabalha muito essa questão da criança se ver em sociedade, e ela fazer de conta que vai ser uma cozinheira ou que vai ser um médico. Isso vai fazer parte desse processo social também dessas crianças. Então, é primordial, e principalmente para ser trabalhado a questão de limites e regras nesse processo de desenvolvimento. Isso mesmo. Então, muitas pessoas fizeram perguntas com relação, Priscila, ao cuidado da forma como devemos conduzir as brincadeiras com as crianças, principalmente as brincadeiras com relação aos eletrônicos. Sabemos que, diante dessa pandemia, os eletrônicos são a primeira opção para os pais. Deixa a criança com o celular e está tudo certo. Então, sabemos que os eletrônicos não que vamos deixar de lado. A gente sabe que é impossível nesse momento a gente tirar os eletrônicos das crianças, mas que é de extrema importância haver esse cuidado, essa interação do tempo, quanto tempo a criança vai passar com o eletrônico, para que não haja realmente as percas cognitivas que sabemos que o uso excessivo dos eletrônicos causam para as crianças. Estão pedindo, Paula, para você colocar seu perfil como público, porque tem pessoas que você Tá. não conhece e que querem assistir, e aí é preciso fazer isso. Não sei se com a live aqui dá para a gente fazer isso, Eu não né? sei se dá para fazer isso agora, mas a live vamos deixar gravada por 24 horas. E aí, quem não conseguir assistir agora, vai conseguir assistir depois que a gente terminar. Eu acho que agora eu não consigo fazer isso. Ok. Enfim, Vamos lá vamos então lá. voltar para o Mas que ninguém você vai estava perder, todo mundo vai conversando poder aí. assistir.
Todo A mundo vai gente, poder para quem está assistir. entrando agora, a gente está falando um pouquinho sobre o brincar, né? Sobre Isso. o brincar mais na área psicopedagógica. Claro que esse brincar ele não vai ser substituído pelo processo de terapia, tá certo? Nem pelas intervenções, mas diante da situação que a gente vive socialmente, a gente resolveu dividir um pouquinho com vocês o que a gente sabe, tá bom? Muita Paula gente estava entrando. falando. Oi? Tem muita gente entrando aqui, dando É oi. verdade, tem muita gente entrando. E aí Nós vamos, sim. você estava Em falando relação aos antes, eletrônicos, com relação aos isso, eletrônicos, isso, você é, poderia falar um pouquinho certo. mais? Hoje em dia as crianças estão, né, optando pelas brincadeiras eletrônicas do que pelo brincar na rua ou por até brincar com brinquedos. Isso desde muito cedo, né? As crianças estão nascendo no mundo da tecnologia e estão tendo esse acesso muito exagerado, digamos assim. Então, tudo que é demais vai trazer aí vamos dizer assim, um prejuízo ao processo de desenvolvimento da criança, das crianças, né? É, Algumas crianças que estão dentro vamos dizer assim, dessa baila, né? Quanto à tecnologia, já estão desenvolvendo algumas doenças, né? Dentro desse processo pelo uso exacerbado da tecnologia, né? E aí, o que sugerir é sempre limitar um tempo para o uso. Não cortar 100% de imediato de um dia para a noite, mas ir diminuindo esse uso. Claro que a tecnologia, os jogos, né, e as brincadeiras que vão trazer a tecnologia como instrumento, também tem sua parte positiva, né? Mas a gente precisa limitar esse tempo de uso, principalmente para as crianças muito pequenas. As crianças menores de 2 anos, elas podem ter prejuízo no seu desenvolvimento por ter acesso a essas brincadeiras ou a esses games aí tecnológicos. Então, alguns pediatras até orientam as famílias de que não usem a tecnologia com as crianças antes dos 2 anos. Ótimo, Priscila, isso mesmo. Então, papais, mamães, vamos controlar um pouquinho o uso dos eletrônicos, tá? E deixa essa criançada correr, deixa a criançada seguir as brincadeiras que vamos passar hoje, tá? Então, vamos falar um pouquinho de brincadeiras que controla a questão do controle inibitório. São aquelas crianças que são impulsivas, crianças que não sabem esperar, crianças que não sabem ouvir o não. Então, a gente vai dar algumas dicas, tá? De brincadeiras dentro dessa área do controle inibitório. São brincadeiras fáceis que vocês podem fazer em casa, que é a questão do vivo morto, a questão da estátua, a questão até do faz de conta, por conta da criança. Ela incorporar o personagem, então ela precisa esperar o momento certo para agir diante daquele personagem. Então, trabalhar essas brincadeiras, vivo, morto, então a questão dela saber esperar nas brincadeiras do passo-anel, isso tudo vai trabalhar as crianças que têm TDAH, crianças que não sabem esperar a sua vez. Então, é uma dica bem importante para vocês, mamães e profissionais. Trabalhem com as crianças essas brincadeiras, pois elas são bastante fáceis de fazer, não vai precisar de material algum e você vai trabalhar esse controle. Uma pergunta, Priscila, que veio para a gente é em relação às brincadeiras para crianças autistas, tá? Você poderia falar um pouco sobre algumas brincadeiras para as crianças com autismo? Teve outra também pergunta que eu acredito que eu vou já aproveitar aí, falar de uma e falar da outra, que são também brincadeiras para crianças com TDAH, né? Para crianças que são Certo. diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. As crianças que estão dentro do espectro, né? A gente precisa entender que
todas as crianças elas são únicas e que elas não são iguais. Então, claro que para algumas crianças dentro do espectro, se a gente disser aqui que uma brincadeira ela pode ajudar, mas para outras também pode não dar um suporte. Brincadeiras que, na maioria das vezes, vai requerer uma imitação da criança, muitas vezes não são apropriadas para as crianças dentro do espectro autistas, né? Crianças que estão aí com diagnóstico no TEA. E aí a gente precisa ter a observação dessa criança que a gente está falando, né? Brincadeiras que envolvam a socialização, né? Eu gosto muito de utilizar com crianças dentro do espectro essa brincadeira, porque na maioria das vezes as crianças têm uma certa dificuldade de socializar, essas crianças autistas. E aí, brincadeiras de passa-anel, brincadeiras de esconde-esconde, brincadeiras até de desenho, que na maioria das vezes as crianças dentro do espectro, elas têm uma facilidade de desenhar muito grande. Então, brincadeiras de mímica, de adivinhação, né? Então, o que é que eu sempre sugiro? A criança que está aí com um grau muito elevado dentro do espectro, é que ela tenha uma ajuda de algum colega, né, ou até mesmo a intervenção de um adulto para brincar dessas brincadeiras. E aí é por isso que é difícil a gente sugerir e a gente não visualizar o perfil de cada criança, né? Mas crianças que têm uma linguagem já desenvolvida, a gente pode trabalhar determinadas brincadeiras que vão utilizar essa linguagem, né? Como brincadeiras de vamos contar, né? Vamos brincar de esconde-esconde, vamos contar até 10 e vamos procurar os amigos. Brincadeiras que vão trazer uma socialização para essa criança, como eu já tinha dito antes. Quando em casa hoje, o que brincar para chamar a atenção dessa criança? Brincadeiras que tenham algum tema que ela goste. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que eu acompanho na instituição que eu trabalho, que ela gosta muito da Turma da Mônica, né? Então, por conta do filme Laços, ela criou uma grande afeição pelo coelhinho da Mônica. E aí, de repente, fazer um jogo da memória com imagens da Turma da Mônica, né? Eu tenho outra criança que eu acompanho que ama dinossauros. Então, fazer uma brincadeira que envolva, por exemplo, o que é, né? Sobre dinossauros, ou montar um jogo de tabuleiro com algumas regras que envolvam o desenvolvimento da humanidade, como os dinossauros evoluíram para os seres humanos, enfim, né? No caso, os dinossauros não evoluíram para os seres humanos, mas assim, como foi essa passagem, né? Então, as crianças, dependendo de cada faixa etária também, vão trazer aí várias possibilidades de brincadeiras. Você precisa observar essa criança. Teve uma pergunta agora há pouco de Fernanda, que Fernanda procurou saber, perguntou se essa questão em relação à tecnologia antes dos 2 anos, que os pediatras estão sugerindo que as crianças não tenham acesso, se tinha a ver com o autismo. Não tem pesquisas que comprovem, né? Mas que a gente sabe, quem trabalha com a educação, que a criança, uma vez que ela está no processo, né, ali voltado para as telas, às vezes elas preferem não socializar para ficar somente nessa interação com o game. Isso pode, vamos dizer assim, ajudar que a criança não socialize, mas não existe nenhuma, pelo menos eu não conheço, nenhuma pesquisa que vá dizer que esta característica vá, vamos dizer, estimular o autismo na criança. Muito bom, Priscila. César até falou aqui em relação que os eletrônicos nos ajudam. Sim, César, os eletrônicos ajudam sim, principalmente nesse momento, até para que possamos fazer esse tipo de trabalho como as lives. Sim, eles auxiliam aos pais na medida certa.
Se soubermos utilizar a tecnologia da forma correta, ela não vai causar nenhum dano, tá? Para as crianças. Outras perguntas vieram, já estão chegando aqui, Priscila, e fizeram uma pergunta. A gente tem que colocar o óculos porque não dá para enxergar. Enfim, então vamos perguntar, vamos às perguntas. Perguntaram para a gente em relação a brincadeiras para crianças cegas. Aliás, crianças surdas. E depois a gente vai falar um pouquinho também de brincadeiras para as crianças cegas, que a gente também pode fazer em casa e os profissionais também. Então, a questão das crianças surdas, a gente pode utilizar brincadeiras com mímicas, tá? Então, pode sim inserir essa criança. Você vai passar para ela alguns animais de forma com mímica e você pode apresentar para ela as figuras. Um cachorro, gato, e mostra a figura para a criança. Em seguida, você pode brincar de fazer a mímica e a criança pode pegar aquela figura, tá? E aí vai ser a resposta. Outra opção de brincadeira, de atividade que você pode fazer com as crianças é com relação a pareamentos. Você pode também trabalhar e brincar de parear com as crianças, tá? Você pode apresentar alguns objetos. Eu vou mostrar para vocês alguns que eu utilizo quando eu estou atendendo as crianças. Você pode... Esses aqui são cubinhos, tá? Que a gente compra já pronto, mas você pode pegar objeto, pode pegar uma caneta, pode Ou até pegar pecinhas, né, de jogos de montar, aqueles joguinhos de montar, Uhum. podem substituir esses cubinhos. E aí você apresenta uma sequência, aí a criança vai observar a sequência e aí você retira. Pode ser para crianças com surdez, crianças típicas, atípicas, enfim, essa brincadeira pode ser para qualquer criança. E aí você apresenta, em seguida você retira e ela vai estar lá com as pecinhas delas e ela tem que reproduzir. Aí você vai aumentando de acordo com o nível, tá? Para cada criança. Então, é uma das brincadeiras que você pode sim fazer com crianças, tá? Surdas. E em relação às crianças cegas, que também perguntaram, fizeram uma pergunta, em relação a isso, você pode trabalhar a questão de brincadeiras com audição, tá? Você pode fazer jogo da memória de audição. Pega copinho e aí você coloca alguns objetos, gente, que façam barulhos diferentes. E aí você vai fazer com que a criança consiga trabalhar a percepção auditiva e ela vai conseguir brincar juntamente com você. Pode também oferecer uma caixa com diversos objetos para a criança manusear e falando as palavras dos objetos. Pode, de diversas maneiras, trabalhar essa questão, tanto tátil quanto auditiva nas crianças cegas, tá bom? Sim, Eu acho que dá para... aquela brincadeira que eu falei, né, do passanel também, acredito Sim, que dá para a dá para criança trabalhar assim. participar, né, e as crianças pequenas, né, gostam muito de brincadeiras com sons, por exemplo, os sons dos animais, e de repente trabalhar, né, e aí você já vai estar trabalhando a percepção daquela criança, tanto visual, dependendo do contexto, como auditiva, você vai trabalhar a atenção, a concentração, você vai trabalhar as questões, né, de identificação. Então, uma série de coisas aí que vão estar envolvidas, né, nessas brincadeiras. Eu sempre gosto de dizer para alguns pais, né, das crianças que eu acompanho, que eles precisam, enquanto adultos, deixar a criança deles vir à tona, deixar a criança que existe dentro deles, né, vamos dizer assim, ressurgir dentro desse processo, porque o adulto, para se envolver numa brincadeira com a criança, ele precisa desejar brincar. Né? Se ele não deseja brincar, aquela brincadeira ela vai ser muito mecânica, muito superficial. Então, para as famílias que estão em quarentena, né, os pais que estão em casa com suas crianças, brinquem com as crianças, deixem as suas crianças voltarem, né,
para sua vida, para vocês se envolverem. Outro ponto que aí eu já entro na pergunta que também fizeram, quais as brincadeiras a gente sugere para esse momento de quarentena, a gente precisa entender que são brincadeiras que você precisa fazer em ambiente fechado, e a maioria das vezes em ambientes pequenos. Você não vai brincar de correr na sua sala, dependendo do tamanho da sua sala, né? Mas brincadeiras de faz de conta, de uma cabana, né, que você vai ali simular, entrar no faz de conta da criança, que vocês estão acampando. Pode ser trabalhado várias coisas, pode ser trabalhada a questão do sono, você tem medo de dormir sozinho, e aí a gente já entra no processo, né, das brincadeiras socioemocionais, trabalhar também essa questão da segurança, né, nessa brincadeira. Eu fiz um post no meu perfil do Instagram que eu falei um pouquinho sobre esse brincar na quarentena. Tem uma foto para se vocês quiserem dar uma lida depois. Então, aqui, ó, uma criança, tia Priscila. Oi, tia Priscila. Oi, Duda. E aí, essas brincadeiras do faz de conta ajudam muito nesse processo. Nesse post, a foto é de uma menina de 4 anos, que se chama Clarice, né? Eu pedi autorização dos pais para ela ser aí a minha garota propaganda. E aí eu destrinchei um textinho sobre isso, né? Clarice, na foto, ela desenvolveu, né, junto com os pais, uma maquete de uma casinha para as bonecas dela, com uma caixa de papelão. E aí eles passaram, né, um dia todo construindo essa casinha. E essa casinha vai ser, né, dias que ela vai brincar com essa casinha de faz de conta, ela vai poder construir vários cenários aí, né, de brincadeiras para ela nesse processo. E aí os pais vão poder direcionar essa brincadeira que ela vai levar. Porque muitas vezes as crianças, quando estão brincando, elas se veem naquela brincadeira. Então, por exemplo, se ela está com uma boneca, né, e a boneca está comendo, né, ela se vê naquela boneca. Então, a boneca pode atuar como ela poderia agir frente a uma alimentação, uma comida que ela não gosta, enfim. Tem uma pergunta Isso aqui, mesmo. Paula. É possível, É. no acompanhamento com a criança, perceber que os pais talvez precisem inicialmente de mais cuidado do que a própria criança, no intuito de poder aceitar a criança quando descobrem o autismo? É uma pergunta bem grande, mas Isso. sim, certo? A gente percebe muito rápido isso. Claro que, dependendo do contexto, tem famílias que preferem não colocar essa questão logo de início, mas ao correr do acompanhamento psicoterápico, né, a gente percebe com muita facilidade, até porque a criança ela leva para as sessões algumas questões familiares, ela é fruto do meio, né? E eu não entendi o final, Paula, não sei se você entende. De mais cuidado do que a própria criança, no intuito de poder aceitar a criança. Quando a criança tem algum diagnóstico, né? Sim, Uhum. sim. Outra pergunta aqui bem importante, Priscila. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, eu encontrei. Tenho recebido mensagem dos pais preocupados com com filhos autistas que interromperam a terapia. Qual o conselho de vocês a esses pais? Bom, foi Humanize, tá? Humanize TEA. Em relação às terapias, sabemos que é um momento incerto para todo mundo. Como profissional, os pais eles não podem se cobrar tanto, tá? Então, pais, tá tudo bem, deu para levar para terapia, muitos estão voltando a atender. Se der para levar, ok. Também, se não der no momento para levar sua criança para terapia, sabemos que alguns profissionais estão fazendo os atendimentos online, mas não se cobrem, tá bom? Vai dar tudo certo. O importante é fazer com que sua criança ela consiga aproveitar esses momentos de interação com você.
Tá? Eu sei que a aprendizagem ela é importante, mas o principal no momento, crie os laços, crie vínculos afetivos com a sua criança, procure brincar, porque a gente sabe muito bem que é brincando que a criança ela aprende, ela adquire autonomia, ela vai representar o que ela vê do pai e da mãe. Então, não se preocupem tanto nesse momento. Sei que as terapias elas são extremamente importantes dentro do processo de crianças com espectro autista, tá? Com crianças com TDAH, crianças que fazem acompanhamento psicológico, Priscila sabe muito bem disso, mas o momento agora é aproveitar o tempo de acordo com a necessidade de cada um, tá bom? Então não fiquem apavorados, vocês precisam passar calma para essas crianças, para conseguir realmente que o processo esteja tranquilo, tá? Tem muitas perguntas também chegando aqui na minha caixa. Tem uma caixinha aí, vocês estão vendo que tem até uma interrogação. Vocês também podem, tá? Mandar para a gente perguntas por essa caixinha que vem direto para mim, tá? Deixa eu Isso. fazer outra pergunta para. Voltando, já Tá, pode só continuar. acrescentando uma questão nessa sua fala em relação a esse comentário, né? É, o Conselho de Psicologia, ele nos orientou a atender nossos pacientes online. E aí não é de qualquer jeito, né? A gente tem vários pontos que precisamos obedecer para que esses atendimentos eles realmente tenham um cunho psicoterápico, tá certo? E o brincar, ele faz parte desse processo. Então, a terapia online com crianças, ela funciona, né? Eu tenho atendido algumas crianças online e vem funcionando, tá certo? Inclusive, eu estou tendo acesso a algumas coisas, algumas características, né, da criança que eu não tenho no consultório, que eu não tive no consultório porque eu estou atendendo ela online. Então, a gente acaba aqui vendo o outro lado, né, a outra possibilidade daquela criança de se portar diante de uma situação de pandemia como a gente está vivendo hoje e até mesmo nesse contexto online, né? Como é que a criança, se ela vai estar muito ansiosa, se ela vai estar muito inquieta, se ela vai querer, né, de alguma forma te mostrar o quarto inteiro, mostrar a casa. E aí, a partir disso, né, para os profissionais que estão nos assistindo, a gente pode ir trazendo muita coisa para o processo, né, psicoterápico e para os processos de acompanhamento mesmo. Sim. Priscila, pediram para que a gente falasse um pouquinho sobre as brincadeiras sensoriais, tá? Que a gente abordasse um pouco dessa questão das brincadeiras sensoriais. A questão das brincadeiras de imitação a gente já falou, mas a questão das brincadeiras sensoriais. O que é que você pode falar um pouquinho sobre essa questão É, das brincadeiras Primeiro, o sensoriais? que é que significa sensorial, né? Muitas pessoas estão aí nos assistindo de outras áreas e talvez não entendam o que é que significa sensorial. A questão sensorial, o aspecto sensorial é tudo aquilo que a gente sente, né, com a pele, né, com as mãos, com os pés, com o nosso corpo, tá? E aí, no processo escolar, hoje em dia, o processo de educação infantil vem estimulando bastante o aspecto sensorial das crianças, com atividades de recorte, com atividades de pintura, com atividades de amassar, de rasgar, de colar, né, de desenhar. Então, tudo isso vai trazer aí vamos dizer, um estímulo para essa questão sensorial. Eu gosto muito de trabalhar com massa de modelar, né? E aí fica uma sugestão para as famílias que estão em casa de pegar aquelas receitas de massinhas caseiras e trabalhar com a criança várias formas, desde a fazer forminhas e montar, né, de repente uma macarronada com essa massa de modelar, como trazer alguns brinquedos e brincar com a massinha e com esses brinquedos. Hoje em dia, outras massinhas estão sendo aí lançadas, né? Massinha com areia, massinha com aquelas bolinhas de isopor. Tem a moeba, né? Que na época era moeba, hoje é slime.
Então, tudo isso pode ser trabalhado, as questões sensoriais, tá certo? Não só essas questões, como as questões também de culinária. E aí eu já levo para outra área e para outra parte, que você pode estar trabalhando as questões sensoriais com as questões de alimentação. Então, de repente, convidar a criança para fazer junto com você uma receita de um brownie, por exemplo, você vai estar trabalhando as questões sensoriais. Ótimo. Vamos deixar mais uma dica em relação às brincadeiras sensoriais. Eu gosto muito de indicar para as minhas mães trabalhar com água, tá? Eu sei que as TOs são feras nesse assunto, elas podem muito mais, elas têm mais embasamento para falar sobre essa questão, mas trabalha com água, tá? Coloca a letrinha, coloca na hora do banho, para que a criança mexa com a água, tá? Faz cubinhos É, de gelo, bota brinquedo num potinho e deixa congelar, depois tira esse potinho, esse gelo, faz com que a criança manipule, tente quebrar o gelo, enxugar o gelo para descobrir aquele brinquedo que está lá. isso. Então, são brincadeiras que... Outra sugestão que eu acabei lembrando agora é com a massa de cuscuz, né? O nosso Sim, famoso cuscuz. Então, trabalhar a massa do cultura. cuscuz, o fofo, o fofinho, então, tecido, trabalhar o molhado, o quente, o frio, né? Então, aí vai ter. Aí seria outra live, né, Paula? Isso, são diversos questionamentos. E aí a gente vai tentar falar de cada área um pouquinho, tá? Estão chegando algumas perguntinhas aqui, eu vou tentar, junto com Priscila, ir respondendo. Pediram para a gente falar também de brincadeiras que trabalham a questão da linguagem. Acho que a gente já falou, mas a gente pode dar mais Já algum falamos. exemplo. Já falamos em relação completar a música, trabalha com a criança, fala o início da música e pede para ela completar. Então, toda a família pode brincar, a criança vai estar estimulando, tá? A linguagem, é uma brincadeira bem legal também. Pediram para que a gente falasse também em relação às brincadeiras de autoconhecimento. Acho que Priscila pode falar um pouquinho sobre autoconhecimento e a gente pode dar uma sugestão também de brincadeira sobre autoconhecimento. Com relação É, essa à questão que a gente criança. tinha falado antes das brincadeiras, só para acrescentar, eu gosto muito de apostar, e eu já tinha falado antes, o que é que significa, né, brincar. O brincar ele está envolvido na educação, ele está envolvido no processo psicoterápico, ele está envolvido no brincar livre, por exemplo. As crianças brincam livremente. E aí a família ela precisa estar envolvida nessa brincadeira. E aí, falando dessa pergunta, o que, que seria autoconhecimento? Né? Essa brincadeira que vai envolver com que a criança ela se conheça de alguma forma. Já é fato que se fala, né? Autoconhecimento. E aí você pode levar em considerações as brincadeiras socioemocionais. Eu tenho um livrinho aqui que eu separei para mostrar a Informação do vocês pessoal, que é com, importante. com algumas brincadeiras, né, Maravilhoso. das inteligências socioemocionais. Depois eu tiro foto e deixo lá no meu perfil, tá? Aqui existem várias brincadeiras, uma delas eu separei aqui para falar para vocês, que eu acho que trabalha essa questão, né, do autoconhecimento, que é a brincadeira do que você está sentindo, né? E aí vai ter um repórter e vai ter um entrevistado. Então a criança vai entrevistar alguém e depois ela pode ser entrevistada do que ela está sentindo. Outra brincadeira que também tem nesse livro e eu gosto muito de usar, o que é que como ela reagiria diante de alguma situação. Então, por exemplo, um colega riu do corte do cabelo do outro colega. O que é que você faria nessa situação? E aí trabalhar a questão de empatia, trabalhar o que é que o outro está sentindo, o que é que você sentiria nessa situação, né? Por exemplo, se você morde o amigo ou deixa ele fora da brincadeira, como é que ele vai se sentir, né? E aí? E você nessa situação? Vamos trocar de lugar, né? Trazer um pouquinho dessa empatia. O que é que você sentiria? Então, muito mais trabalhando essa questão do autoconhecimento, é fazer com que a criança entenda como ela se sente,
né? E quem de fato ela é, para a gente poder trabalhar outros aspectos e outras características dentro do desenvolvimento infantil. Ótimo. Aí você travou um pouquinho, Priscila. Você está me ouvindo bem? Estou, na verdade, eu estou falando, estou vendo aqui os comentários, mas a sua tela também não tá pausada. Vocês estão conseguindo me ver? Tá tudo ok, gente? Dá um joinha. Eu estou lhe escutando, mas não tô, eu estou vendo só sua imagem pausada. Você quer sair e entrar novamente? Não, agora ficou tranquilo. Ótimo. Vamos lá. Pediram também para que a gente falasse um pouquinho sobre as brincadeiras. Ah, deixa eu dar o exemplo das brincadeiras de autoconhecimento. Priscila foi bem feliz aí na fala dela. Realmente é importante a gente trabalhar essa questão das emoções com as crianças. Mas aí vamos para a dica de atividade. Vocês podem em casa. Quem tiver impressora, mamãe, pega uma foto da criança, tá? De rosto, corta ao meio, pode imprimir tamanho de folha normal, corta ao meio e coloca para que a criança desenhe a outra metade, tá? Da foto. É uma atividade que a criança vai se perceber na foto. Também eu peço muito para que as mães coloquem a criança de frente ao espelho, para que ela se veja, ela consiga se autodesenhar. Isso é muito importante desse processo de autoconhecimento para as É, crianças. uma brincadeira que eu gosto muito de fazer, principalmente com crianças autistas, é o faz igual, que é o imitar, né? Então, de repente você faz um gesto, faz igual, a criança faz igual, Sim. né? Você muda, faz igual, você muda. Então, essa atividade, né? O ABA utiliza muito Sim. e é uma atividade que não faço somente com as crianças atípicas como crianças típicas e principalmente quando eu quero a atenção delas. Então, quando eu estou frente a um grupo de crianças, de 20, 30 crianças, e eles estão ali conversando bastante, então uma das técnicas que eu utilizo é o faz igual. Vamos lá, faz igual. E aí eu começo a fazer, né? E eles começam a me Ótimo. imitar e eles acabam que prendendo a atenção e aí você pode fazer o trabalho. Então, quando eu quero chamar a atenção das crianças, é uma das técnicas que eu utilizo. Aproveitando para mandar um beijo para as professoras que trabalham Sim. comigo, né? Que estão aí assistindo. Obrigada. Eu estou vendo também, Paula, o pessoal que trabalhou com a gente da pós, né? Do CEPAI, Quem está por o aí? antigo Centro de Psicopedagogia, estão aqui. Noemi tinha entrado antes, Evangelina, Ai, né? Não coisa sei se é a boa. mesma Evangelina, né? Que legal. Obrigada aí. O Tanta coisa para a Serginho, gente ó, falar. Serginho tá aqui também. Essa live, né, ela surgiu de uma entrevista que a gente fez, que a gente Sim. gravou no canal de Sérgio Rufino, lá no YouTube, sobre o trabalho com educação especial nas escolas, né? E aí surgiu essa possibilidade da gente fazer essa live. Um beijo, Serginho. Beijo, Sérgio. Pessoa maravilhosa. Tantas perguntas, Priscila, e eu estou vendo que o nosso tempo está voando, mas Ah, vamos que tentar pena. responder. Fizeram uma pergunta aqui em relação a brincadeiras para crianças com autismo. A gente já falou um pouquinho, mas eu posso dar mais uma sugestão, tá? A criança com autismo, ela precisa perceber você. Você tem que chamar a atenção desse olhar para a criança fazer essa Sim. interação. Então, é importante que a criança ela brinque com você e você chame essa atenção dela. Como? Então, eu vou dar algumas sugestões. Brincadeiras com bolinha de sabão são brincadeiras extremamente chamativas para as crianças com autismo, tá? Então, elas adoram. Então, tenta fazer essa brincadeira sentado, na mesma altura da criança, para que ela perceba as bolinhas, ela consiga te perceber também. É bem interessante. Outra brincadeira que eu sugiro muito para as mães, tá? É a questão de você brincar com a criança, com ela no colo, daquela brincadeira serra, serra, serrador. Então, quem é da antiga lembra, e aí você coloca a criança no colo e vai fazendo o movimento para que ela consiga te perceber. Então, cada movimento você para e começa a cantar novamente. Então, isso é uma brincadeira que faz a criança com autismo
fazer essa troca visual e ajuda bastante, tá? Brincadeiras Isso, para você pular. Crianças com autismo, elas têm dificuldade para pular da coordenação motora ampla. isso. Então, brincadeira de pular é muito legal também. Brinquem com as crianças de Com pular. circuitos, né? Brincadeira com circuitos de pular, de Isso. obstáculos. É bem importante, tá? Pediram para que a É, gente falasse também sobre a questão de brincadeiras de percepção visual. Você pode falar um pouquinho, Priscila, sobre isso, a questão de percepção visual. Se você tiver alguma pergunta aí que te mandou, pode falar também, tá? certo, ok. Tô tentando As terminar brincadeiras bem. que vão, né, trazer, na verdade, eu costumo sempre dizer que a grande maioria das brincadeiras, ela vai alcançar aí um leque de estímulos dependendo da sua visão, né? Sim, Então, por exemplo, a brincadeira do quebra-cabeça, de montar um quebra-cabeça, ela é ótima para trabalhar essa questão de percepção visual. Como a brincadeira que você tinha falado antes, Paula, que é a isso. brincadeira de sequenciar, né? É. Sequenciar objetos, sequenciar cores, Pode ser né? com Formas. bolinho, né? Bolinho de Exatamente. bolo. Então, essas brincadeiras, elas vão poder, né? Não só trabalhar essa questão da percepção visual, como outros aspectos do desenvolvimento, né? Sim. Atenção, concentração, lateralidade, direita e esquerda, equilíbrio, né? Eu gosto muito de trabalhar morto-vivo para trabalhar essa questão da percepção visual e do Sim. equilíbrio, né? Amarelinha. Então, Acho que a gente falou sobre a isso, amarelinha amarelinha, também. não, falei não, amarelinha, ela vai dar esse suporte. Vou só pegando o gancho do que você tinha falado antes, para eu não esquecer. Hoje em dia as brincadeiras, né, das crianças, elas mudaram muito. E os papais e as mamães aí que tiveram uma infância de brincar na rua, né, de brincadeiras antigas, até principalmente pessoas que vivem em comunidades, em interior, eu acho que a gente pode ensinar essas brincadeiras para as crianças que elas vão trazer um leque de possibilidades de estímulos. Sim, então para que a gente consiga também atender ao público, todo o nosso público que está aqui, muita gente entrando, realmente o tempo corre, tem tanta coisa para mostrar. Para essa live eu tentei ver alguns livros, eu vou mostrar mais para o pessoal, tá, que atende, mas as mães também podem comprar, são livros acessíveis, que dá para todo mundo ler e a leitura é fácil. Eu me inspirei também nesse livro aqui, tá? Da Cris Poli, Pais Admiráveis Educam pelo Exemplo. Então, as brincadeiras, elas são também exemplo para essas crianças. Outro livro que eu utilizei para a gente responder a live, As Crianças Aprendem com o que Vivenciam. É um livro super fácil de encontrar, tá bom? Que legal. Esse livro aqui também, ó, Crianças Inteligentes, ele Sim, esse é traz muito bom, eu muita conheço coisa esse. para os pais fazerem em casa. Então, quem conseguir comprar online, corre lá e faz essa compra. Não é publi, tá? A gente não está ganhando nada com as editoras. São exemplos de livros que utilizamos, tá? E Isso. entre outros que a gente conseguiu extrair alguma coisa para a live de hoje. Isso. Eu tenho alguns livros, mas eu vou fazer o seguinte, para a gente não perder tempo mostrando os livros, eu vou tirar foto, posto nos meus Uhum. stories, né? Arroba psicóloga Isso. Priscila Quaresma, e vou deixar lá gravadinho para quem quiser ver, né? Um material que eu gosto muito de usar e que eu separei aqui é esse Onde Está? Que antes era o Oli, Procurando o Sim. Oli, né? É um livro que as crianças se divertem bastante, né? E que elas gostam muito, que vai trabalhar a questão da percepção visual, da atenção, Atenção. da Isso. concentração, né? De você, da criança poder conseguir ver a parte e o todo com os cenários de onde está. Eu gosto muito de fazer contação de história também. Vamos ver aqui essa situação que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Nomear o que é que está vendo, né? E aí, enfim, um leque de possibilidades, né? Ótimo. Para Outra crianças entenderem a possibilidade graça. também, isso. Outra possibilidade que eu gosto é com histórias, né? Histórias infantis. Recentemente eu fiz um vídeo
gravei um vídeo para a instituição que eu trabalho, e aí eu não tinha muitos recursos em casa, porque meus materiais ficam muito no consultório, e eu criei palitinhos, né, iguais a esses, ó, para trabalhar a temática do livro. E aí eu não tinha fantoche, eu fiz uns dedoches, né? Eu mesmo Isso, desenhei e atividade trabalhei de as design. contações de histórias, exatamente. E aí você com a criança em casa, você pode desenhar junto com a criança, colorir, montar e depois fazer aí a Trabalhar. contação da história de repente. Brincar de faz de conta, brincar de historinha, ótimo. Isso, Eu vou mostrar alguns exatamente. recursos também, Priscila, bem rapidinho, para que as mães e os Ótimo. profissionais também possam fazer em casa, tá? E no consultório. Eu tenho esse material, que são ursinhos, tá? Mas não precisa ser esses ursinhos. Mas você pode fazer brincadeira, como eu falei para vocês, de sequenciar as cores dos bichinhos, tá? Mas você pode fazer com Sim, tampinha, como Priscila falou. Outro recurso que vocês podem utilizar em casa, mamãe e papai, copos coloridos, pega aquele montão de copo que está aí guardado, você não sabe o que fazer. Então, brinca de fazer castelinho, de montar, de sequenciar, deixa a criança brincar livre, tá? Deixa ela isso. criar o seu próprio Tem uma brinquedo. brincadeira, Paula, com copos que eu acho muito legal e existem vários vídeos na internet que são fazendo sons com os copos, né? E aí você pode criar várias atividades, sequenciar as cores dos copos, fazer o onde está, né? Esconder algum objeto pequeno e onde está, e aí você embaralha os copos, enfim, tem uma possibilidade grande também. Ótimo. Tem tanta coisa, gente, para a gente mostrar. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida. A Vamos família ver. aí tá toda reunida, Vamos, né? A pois família é, Quaresma, a família Andrade, coisa vamos. boa. Obrigada, Pessoal que gente. trabalhou com a gente, José Paulo, Dri, Renilda, Quaresma, Gil, muita Isso, gente boa, maravilha. Gil, isso, Débora, isso. vejam Eu, só. eu vi a tia Renilda ali, eu lembrei de uma coisa que eu acredito que pode ser uma sugestão também para os papais e até para os profissionais, né? Ela me presenteou com uma coleção de Augusto Cury, falando sobre várias temáticas no processo emocional. Ele é um grande estudioso da área e vem contribuindo bastante. Os livros dele têm um perfil mais de autoajuda, mas são bem escritos, né? Para quem gosta de livros na temática, pode ser uma sugestão também. Eu não utilizo muito como cunho científico, mas eu gosto porque tem uma leitura muito fácil, né? Os livros do Augusto Cury. E aí eu lembrei, tia Renilda ali passou, eu lembrei. Beijo, tia. Eu acho que conseguimos falar um pouquinho das áreas. Acho que a gente ficou faltando falar sobre brincadeiras de coordenação, tá? Mas pelo nosso tempo, a gente não pode se demorar tanto. A gente acho que só tem uns 5 minutinhos, senão o Instagram derruba a gente aqui. E eu queria finalizar agradecendo, tá? E quem tiver mais alguma pergunta, manda, a gente vai responder. Ainda tem alguns minutos e nós podemos responder para vocês. A interação foi super legal para início da live. Fico muito feliz, Priscila, por você ter aceito o convite de conversar com o pessoal sobre a questão das brincadeiras dentro da sua visão psicopedagógica, psicológica também, como profissional que você é. E eu fico muito feliz, espero que tenha atingido a todo mundo. São tantas coisas para passar, precisamos de uma outra live, tá? Mas que todos possam realmente aprender um pouquinho. É nesse momento que precisamos fazer essa troca, tanto com os pais como os profissionais. E aí é importante Isso. dar esse suporte. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente finalizar a nossa live. Isso. E só Vai ficar, né, agradecimento, tá? gravada. Vai ficar Vai ficar gravada. gravada a live no perfil de Paula, tá certo? Sim.
Paula vai precisar deixar aí o perfil dela um pouquinho aberto ao público, para as outras pessoas que não puderam assistir poderem assistir. Vocês podem encaminhar essa live, né, para outras pessoas e Sim. vamos é, tentar Tem uma responder as setinha. perguntas aí que a Sim, gente não vamos conseguiu, lá. né? Eu também agradeço, Paula, pela parceria e muito mais do que isso, né? A gente tem uma grande amizade aí de anos. Eu agradeço muito o convite, eu acho que a gente conseguiu contribuir bastante para as pessoas. Mas vamos montar outros projetos para ver se a gente alcança aí e possa abordar muito mais, né? Obrigada, mamãezinha e papaizinho, por estarem presentes também aí nos seus, né, nas suas possibilidades com a tecnologia, porque a gente hoje está aprendendo, né, com Pois essa, é. com essa, com essa tecnologia de como nos comunicar. Então, muito obrigada pelo esforço de vocês. Mas as sugestões de vocês foram ótimas, os comentários. E eu vi uma pergunta ali de Diego, mas passou e eu não consegui ler. Não sei se fica Mas aí gravado, mas a gente vai dar uma quem não olhadinha depois. conseguiu, Priscila, pode mandar para o nosso direct, manda para o meu ou para o de Priscila, a gente responde Uhum. na medida do possível. Podem mandar sim. Eu queria mandar um beijo, tenho muita gente da minha equipe lá de trabalho, todas as miglis, para quem está ouvindo, entende? Um beijo para todas, tá bom? E espero que vocês tenham aprendido bastante e pratiquem, tá? Pratiquem com suas crianças. Esse momento é realmente rico para que nós, profissionais, possamos aprender um pouquinho mais. Não vamos nos desesperar com toda essa situação. Vamos escolher um pouquinho do que é bom. Temos mais tempo, tá? Então vamos correr para adquirir mais conhecimento, para repassar para esse povo. Ó, Com Aristelma, certeza. beijo. Juliana, Obrigada, gente, tá? por vocês terem participado. Boa noite. Rose. E fico muito feliz. E temos outra live quinta-feira com uma profissional bem legal. E aí a gente vai estar anunciando no nosso perfil. Se tudo der certo, a data vai ser quinta, tá bom? E aí quem quiser um pouquinho mais, aí a gente vai chamar a Priscila novamente para que a gente converse um pouco mais de outros assuntos dentro da psicopedagogia, da psicologia. Tá bom, Priscila? Muito obrigada pela sua Por participação. nada, Obrigada a obrigada todo também. mundo, tá bom? E vai ficar salva. E aí compartilhem, tem uma setinha, manda para todo mundo, compartilha a nossa live para que outras pessoas consigam aprender um pouquinho mais. Tá bom? Ok. Obrigada, valeu mesmo. Beijo. Tchau. Tchau.